Você já sentiu que sua própria mente estava prestes a te trair? Como se, por um instante, a realidade começasse a se desfazer ao seu redor e tudo que você acreditava ser sólido passasse a se mover? Há pessoas que vivem assim, presas dentro da própria mente, vendo, ouvindo e sentindo coisas que o mundo real simplesmente não vê. A ciência chama isso de colapso psicológico, mas, na verdade, é o momento em que a mente humana decide lutar pela própria sobrevivência. Tudo começa com algo sutil, um cansaço extremo, dias sem dormir, ou uma sensação constante de estar sendo observado. Mas o cérebro é um mestre em criar o que falta, e quando a solidão se estende por tempo demais, ele começa a fabricar companhia. Em 1954, o psiquiatra Donald Hebb decidiu testar os limites do isolamento humano. Ele trancou voluntários em quartos sem som, sem luz e sem contato com ninguém. O primeiro dia foi suportável, o segundo, confuso. No terceiro, algo que ninguém esperava começou a acontecer. Os participantes começaram a ver formas, ouvir vozes e sentir presenças ao lado da cama. Um deles contou, em pânico: uma mulher se sentou ao meu lado, falou comigo e depois desapareceu. Nada daquilo era real, mas para o cérebro, privado de estímulos, o silêncio se torna uma tortura. E para escapar, ele faz o que sempre fez: inventa o mundo que precisa ver. Quando isso acontece, as áreas responsáveis pela visão e pela audição se tornam hiperativas. É o mesmo mecanismo que cria sonhos, só que em plena consciência. E aí começam as alucinações, sombras no canto do quarto, passos vindos de lugar nenhum, uma voz que pronuncia o seu nome no escuro. A ciência explica, mas a emoção não aceita. Em 2014, na Suíça, pesquisadores descobriram um fenômeno ainda mais estranho. Ao usar um robô que imitava o movimento das pessoas com um pequeno atraso, o cérebro começou a se confundir. Alguns voluntários sentiram claramente que havia alguém atrás deles. Mesmo sozinhos, olhavam para trás em desespero. Um deles chorou, dizendo que uma mão fria havia tocado seu ombro. Era apenas o cérebro, tentando localizar o próprio corpo no espaço. Mas, para quem sente, é a certeza de que algo invisível está ali. Os cientistas chamaram esse fenômeno de illusory presence, a presença ilusória. E ele acontece quando o cérebro perde, por alguns segundos, a noção de onde o eu termina e o mundo começa. Mas a mente não precisa de laboratório para mostrar o quanto é frágil. Toda noite, milhões de pessoas ao redor do mundo vivem o terror da paralisia do sono. O corpo adormece, mas a consciência desperta. Você tenta se mover e não consegue. O ar parece pesado, o quarto escuro demais. E no canto, algo observa. O cérebro mistura fragmentos do sonho com a realidade e cria o que os antigos chamavam de demônio noturno. Hoje, a ciência o chama de hipnagogia, mas, para quem vive, é como encarar o próprio medo materializado. Esses fenômenos não são falhas da mente, são defesas. O cérebro é uma máquina que precisa de sentido, e quando o mundo deixa de fazer sentido, ele cria um. Mesmo que isso signifique ouvir vozes, ver pessoas que não existem, ou sentir alguém respirando atrás de você. É assustador pensar que tudo o que chamamos de realidade depende de um órgão tentando se convencer de que está no controle. Talvez o colapso psicológico não seja loucura. Talvez seja o cérebro tentando sobreviver a um mundo que deixou de fazer sentido. No fim das contas, a mente humana não teme a morte. Ela teme o vazio. E quando o silêncio se instala, ela preenche com o que tiver: lembranças, rostos, vozes ou fantasmas de si mesma. Porque o cérebro prefere se perder
a admitir que está sozinho.